Nos últimos 200 anos, a humanidade testemunhou um crescimento populacional e econômico sem precedentes, impulsionado por avanços na agricultura, medicina, tecnologia e infraestrutura. Especialistas, como o casal Meadows, especialmente Donella Meadows e Nicholas Georgescu-Roegen, alertaram já na década de 1970 sobre os limites desse crescimento e os riscos de ultrapassarmos a capacidade de carga da Terra. No entanto, o mundo seguiu priorizando a expansão econômica contínua, desconsiderando as advertências desses visionários. Hoje, nos encontramos em uma encruzilhada. A combinação de uma população global cada vez mais envelhecida e um ambiente severamente degradado cria um desafio quase intransponível. Recursos naturais fundamentais, como água potável, solos férteis e minerais raros, estão cada vez mais escassos, enquanto a demanda por esses recursos permanece em alta. A crise ecológica é evidente e catastrófica. A população de vertebrados caiu 70% em apenas 50 anos, e o impacto humano na biosfera é mais evidente do que nunca. Paradoxalmente, muitos especialistas que alardeiam uma crise demográfica parecem ignorar a conexão entre o crescimento populacional descontrolado e a crise sistêmica dos processos dissipativos intensificados pela empresa humana. Estão mais preocupados com o impacto da queda nas taxas de natalidade e do envelhecimento da população na força de trabalho e no crescimento econômico do que com os danos ecológicos irreversíveis causados pelas atividades humanas. Essa miopia é um exemplo claro das limitações cognitivas da humanidade, como apontado por William E. Reis. Ele destaca que nosso cérebro evoluiu para responder a ameaças imediatas e visíveis, mas não é tão eficaz em lidar com problemas globais e de longo prazo, como a degradação ambiental e as mudanças climáticas. A visão que classifica a crise demográfica como mais grave que a crise ambiental merece uma crítica profunda, especialmente considerando o contexto interligado de migrações em massa, degradação climática e pressão demográfica. A narrativa que prioriza os desafios de uma possível redução populacional ignora como as crises ambientais são, em grande parte, catalisadas pela própria sobrecarga humana nos ecossistemas. Muitas das migrações que observamos atualmente, como as da Ásia, América Central e África para a Europa e os Estados Unidos, são impulsionadas não apenas por questões econômicas e políticas, mas também por catástrofes ambientais que desestruturam sociedades inteiras. A Primavera Árabe, por exemplo, não surgiu em um vácuo político, mas foi intensificada por secas severas que destruíram colheitas, aumentaram os preços dos alimentos e geraram instabilidade. A guerra na Síria também foi precedida por uma seca extrema, forçando milhões de pessoas a deixarem as áreas rurais e criando tensões que ajudaram a desencadear o conflito. No Sahel africano, a desertificação, associada ao rápido crescimento populacional, tem provocado conflitos por recursos escassos. A degradação ambiental, intensificada pela pressão demográfica, é um fator subjacente que continua a alimentar essas crises humanitárias. Diante disso, é insustentável tratar a crise demográfica como algo mais alarmante que a crise ambiental. A ideia de que a queda nas taxas de natalidade, especialmente em países em desenvolvimento, ameaça mais do que as catástrofes ambientais subestima a gravidade do cenário climático atual. Ainda que uma redução populacional abrupta possa criar dificuldades no curto prazo, como a falta de trabalhadores para conter a contaminação de aquíferos ou para restaurar ecossistemas degradados, a médio e longo prazo, o alívio da pressão humana sobre o planeta traria benefícios ambientais significativos. As áreas degradadas teriam uma chance maior de recuperação, as emissões de gases de efeito estufa poderiam diminuir, e a biodiversidade poderia se regenerar de maneira mais eficiente. Por outro lado, manter o crescimento populacional como está hoje, com uma média de 2,2 filhos por mulher em várias regiões, significa aumentar ainda mais a demanda por recursos já escassos. A água potável, o solo fértil e as florestas continuariam a ser explorados em um ritmo insustentável, levando um ciclo interminável de degradação ambiental e crises socioeconômicas. Assim, a insistência em sustentar um crescimento populacional contínuo é uma receita para agravar os problemas ambientais e climáticos, enquanto uma queda populacional,
mesmo que abrupta, poderia ser um caminho menos prejudicial para o equilíbrio ecológico. A raiz dos problemas ambientais e climáticos que enfrentamos hoje não é algo recente, mas remonta ao enorme crescimento populacional ocorrido nos séculos XIX e XX. Durante esse período, a Revolução Industrial, junto com avanços na medicina, agricultura e infraestrutura, levou a um aumento exponencial da população humana. Esse boom populacional foi, sim, consequência dos avanços tecnológicos para a humanidade, como maior expectativa de vida e o desenvolvimento de tecnologias que revolucionaram nossa maneira de viver. No entanto, essa explosão demográfica também desencadeou uma exploração intensiva dos recursos naturais. O desmatamento em larga escala, a queima de combustíveis fósseis, a expansão agrícola, a exploração intensiva e predatória de minerais raros e a contaminação de solos e corpos d'água foram impulsionados pelo desejo de sustentar uma população cada vez maior. A degradação ambiental resultante dessa exploração continua a reverberar até hoje, com mudanças climáticas cada vez mais severas e uma perda significativa de biodiversidade. A migração em massa, como mencionamos anteriormente, é um sintoma desse histórico de exploração. Regiões que sofreram mais com a degradação ambiental, como as áreas afetadas por desertificação no Sahel ou as cidades devastadas pela falta de recursos hídricos, são hoje pontos de partida para ondas migratórias. A pressão demográfica acumulada nesses séculos gerou uma situação insustentável, em que os recursos naturais não conseguem acompanhar a demanda crescente. O debate sobre a crise demográfica versus a crise ambiental precisa ser contextualizado historicamente. O crescimento populacional descontrolado dos séculos anteriores não pode ser separado das crises que enfrentamos hoje. E embora a queda nas taxas de natalidade e a rápida transição demográfica em países mais pobres possa preocupar em termos econômicos e de planejamento social, ela surge como uma reação natural a séculos de expansão desmedida. A manutenção de um crescimento populacional contínuo, nos níveis observados nos séculos XIX e XX, não é sustentável em um planeta com recursos finitos. Nem mesmo é sustentável no ritmo da transição demográfica que se sucede hoje. O envelhecimento da população mundial aliado à redução nas taxas de natalidade, que terá, sim, efeitos negativos em termos de produção e produtividade, é um problema causado pelo sistema de produção atual. Vamos deixar claro aqui a relação de causalidade. A alardeada crise demográfica é consequência do desmedido crescimento populacional. Assim, reconhecer o papel histórico desse gigantesco crescimento populacional é crucial para entender por que a mitigação da crise ambiental deve ser uma prioridade, mesmo que isso signifique lidar com os desafios de uma redução populacional. Portanto, se a escolha é entre a manutenção de uma população crescente e o risco de uma queda populacional abrupta, o impacto ambiental de uma população em constante expansão é claramente mais devastador. A natureza não espera, e as consequências do crescimento descontrolado são muito mais graves para o futuro do planeta do que as dificuldades associadas à adaptação a uma sociedade menor. O conceito de exotopia complementa essa análise. Ele se refere à tendência de sistemas complexos abertos, de se tornarem progressivamente ineficientes ao longo do tempo. A atividade humana intensificou essa tendência, acelerando a dissipação de energia útil e esgotando rapidamente os recursos do planeta. A civilização moderna, com sua infraestrutura e economia de crescimento contínuo, exemplifica essa aceleração, contribuindo para um aumento dos processos dissipativos global. Seja pela destruição de ecossistemas, a escassez de recursos ou a desestabilização climática, o caminho que trilhamos parece nos levar cada vez mais perto de um ponto de não retorno. Ainda que o envelhecimento populacional leve a uma diminuição natural da superpopulação, a transição será marcada por desafios sociais, econômicos e ecológicos. No fim, a natureza encontrará um novo equilíbrio, mas o papel da humanidade nesse processo é incerto. Nossas tentativas de resolver os problemas que criamos frequentemente falham por subestimar a complexidade dos sistemas ecológicos. Como resultado, corremos o risco de nos tornarmos mais um problema do que uma solução.
Reconhecer e adaptar a civilização aos limites termodinâmicos e ecológicos é uma tarefa urgente, mas complexa. Exigirá uma mudança radical na forma como enxergamos o progresso e o bem-estar, além de uma reavaliação profunda de nossos sistemas econômicos. A grande questão é se ainda temos tempo e capacidade para mudar, ou se já cruzamos o limiar do qual não há retorno. Por fim, tenha isso em mente: uma crise demográfica com impactos econômicos e sociais é uma crise de curto prazo. Já uma crise envolvendo o clima e toda a biosfera e os recursos naturais tende a ser de longo prazo, caso a questão de crise demográfica seja levada mais a sério. Alguns cientistas já previram o colapso da empresa humana por volta dos anos 2040 e, se mantivermos o crescimento populacional estável, sem uma redução crescente contínua, ao contrário do que muitos pregam, o problema, sopesado os prós e contras, só tende a se agravar. Porém, mais cedo ou mais tarde, a natureza dará um jeito.